E aí, chamando? Chega aí. Júnior Araújo, da JN Elétrica Automação, e nós vamos falar hoje aqui no Papo de Eletricista, tá? Hoje nós vamos falar sobre inversor string. Bacana? Legal? Vamos entender esse bicho aí de 7 cabeças. Vamos entender como é que esse carinha funciona. O que eu faço com esse cara? Eu saio correndo quando eu ver ele, dele ou pra ele. Tá ok? Então vamos lá. Inversor string. Inversor string. Famoso inversor de parede. Por que ele recebe este nome? O inversor string ele vai receber esse nome porque o modelo que ele vai trabalhar com os módulos solares, tá? Ele vai fazer o mesmo sistema, o mesmo serviço que o microinversor faz. Qual é a diferença? É que o microinversor trabalha com cada módulo individual. O inversor de parede, o inversor string, é aquele mais usado aí, tá? O microinversor está entrando no mercado. Eu gosto muito de microinversor, essa é a verdade, mas nós temos que falar do inversor de parede, que é um cara que aqui eu vendo na minha loja páreo a páreo, ok? Com microinversor. Então vamos lá. Por que ele tem esse nome? Porque ele trabalha com os módulos em string. Júnior, vamos começar a falar uns nomes esquisitos agora, mas nós vai falar, nós tem que falar, é assim que fala. Nós tem que falar desse jeito, ou nós tem os atalhos, que é o jeito brasileiro de falar o nosso português. Vamos lá, eu tenho aqui um carinha chamado string, que não é nada mais, nada menos, se eu for lá olhar a tradução de string do inglês para o português, ele vai ficar laço. Isso, ele vai ficar laço. Mas fazendo, isso aqui é a tradução ferrenha. Mas se eu for fazer um jeito agora fácil de entender, é um arranjo, tá? É eu colocar vários módulos na sequência. É eu colocar vários módulos fazendo o modelo de ligação série, tá? Que de vez em quando eu posso consolidar ele com o paralelo. Então, assim, eu tenho que entender o que é série e o que é paralelo. Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Então, é um arranjo, é uma sequência de módulos. É eu pegar vários módulos e pôr na sequência. Vamos entender isso? Vamos lá, vou desenhar aqui uns módulos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desenhei aqui alguns módulos. Tá? Inclusive, você está lá fixado já no telhado, tá? Você já foi lá, achou a estrutura certa e a estrutura está cortando eles assim, ó. Tá? Eles já estão fixados no telhado. Fechou? Fechou? Tá aqui. Agora, nós vamos entender o que é. Para mim fechar até uma string, eu tenho que ter vários módulos ligados em série. Tá? Os módulos eles trabalham em corrente contínua. Tá? Então eles trabalham do mesmo jeito que uma bateria. Eles geram a energia, eles pegam ali a luz do sol. Tá? Depois a gente faz tudo que ele faz aqui dentro. Mas a lógica é só que quando sai pelos rabichos dele. Peraí, tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar, porque esse carinha é novo, ele tá preso. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse rabicho aqui, por exemplo, ele é o negativo. Então, desse lado aqui está o negativo. Se eu for pro lado de lá, eu vou achar o positivo. Ok? Então, tá aqui. Esse é o rabicho negativo. Ele é até grande, ele tem aqui umas 3 voltas aqui atrás ainda. Desse tamanho assim. Então, esse é o rabicho negativo. Do lado de lá fica o positivo.
Então, o que vai acontecer? Tá? Eu vou pegar desse lado aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá bom? Então, assim, porque sai do lado mesmo, gente, ó. Aqui tá certinho no meio. Tá? Vai ficar fácil para fazer essa conexão. Mas isso vai depender do teu fabricante, tá? Cada módulo. Não vi nenhum que não saia do lado, mas alguns tem uns cabinhos curtos, ou tem uns cabos maiores, para uns modelos de ligação maior, para fazer uns laços, que tem uns nominhos também complicados, mas assunto para outra hora. Tá bom? Então, assim, isso é uma string. String, laço. Vários módulos conectados em série. É um jeito bem fácil para você entender isso. Então, o meu inversor está aqui. O meu inversor está aqui. E aqui na parte de baixo dele, eu vou ter mais uns nomes esquisitos, que é um tal de MPPT, que em inglês é Maximum Power Point Tracker, uma coisa assim. Tá? Traduzindo para o nosso aqui, ficaria como se fosse, o máximo ponto de potência, vamos dizer assim. É o máximo ponto que eu vou ter. Ou seja, é a potência máxima de rastreio. É o que vai fazer a entrada dos módulos. Então, toda vez que eu falar em MPPT, eu já estou dizendo exatamente que são as entradas. É como eu entro, tá? Com as tensões vinda do módulo em tensão, em corrente contínua no inversor ou no microinversor. Você vai achar MPPT também lá em controlador de carga, tá? Se você for colocar um sistema off-grid ou um sistema que você queira carregar uma bateria, você vai ter que colocar ali um sistema que tenha uma MPPT. Por quê? Porque ele tem que fazer o rastreio da máxima potência. Então, assim, existe uma variação de potência, aonde eu não vou rastrear a mínima, tá? E vou bloquear caso eu chegue acima da máxima. Ficou doido, né? Vamos entender isso num conceito melhorzinho. Seu sistema está lá em cima do teu telhado, às 8 horas da manhã, o sol já está pegando meio que de frente com ele, mas o sol não está no ângulo ainda retinho, com todo 100% dele entrando na Terra. Tá? Ou seja, ele ainda está pegando sol, está tudo certinho, mas ele não está em 100%. Então, o que está acontecendo? Seus módulos estão recebendo, mas a força do sol, o sol que você fica embaixo dele, às 8 horas da manhã, a ardência dele é igual à do meio-dia? Vou ficar no sol às 8 horas, vou correr às 8 horas da manhã, vou correr ao meio-dia. No meio-dia vai estar muito mais quente. Então, quando esse módulo receber o raio do sol no meio-dia, tá? Que é quando o sol está a pino, ele está aqui no meio do céu, nós estamos recebendo toda a força dele, esse cara ele vai estar funcionando muito mais potente, ele vai ter mais potência. Então ele começou ali devagarzinho a geração. Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aí quando deu meio-dia, ele chegou ao seu pleno. Ele chegou ao seu pico. No caso do módulo desse, ele é de 550 watts pico. Ou seja, esse pico é o que diz que ele vai chegar. Ele pode chegar até 550 watts pico. Resultado, lá no meio-dia, esse cara vai estar produzindo 550 watts.
Só que às 8 da manhã ele não está produzindo 550 watts. Ele vai estar produzindo ali, sei lá, seus 300 e poucos watts. Quando der 1 hora da tarde, eu já passei do pico. Ele já não vai estar mais produzindo 550 watts. Ele subiu, chegou até o máximo. Qual que é o próximo passo? Voltar a descer até dar ali o final do dia, às 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde. E não ter mais sol para ele gerar energia. Então ele vai ter essa variação. E essa variação ela vai exigir, ela vai ter uma variação de tensão e corrente. Tá? Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala de potência, tensão e corrente. A gente mostra lá o triângulo das grandezas, tudo aquilo mais. Tá? Então, assim, toda vez que eu tiver uma alteração de tensão e potência, eu tenho uma alteração de corrente. Então, toda vez que eu tiver uma alteração durante o dia, toda vez que eu tenho uma alteração de potência, eu tenho uma alteração de corrente. Entendeu? A tensão dele, até ele fica bem fixa. Tá? Ela tem uma variação ali de circuito aberto e circuito fechado, mas é muito pouquinho. Mas a potência, como ela varia, a potência e a corrente varia. É meio que só a tensão mesmo, que fica um pouquinho fixa, mas ela também varia de acordo com o horário do dia. Tá? Muito pouco, mas varia. Já a potência e a tensão e a corrente variam toda hora, dependendo da intensidade do sol. Ah, vai chegando ali 11 horas, e está chegando ao teu máximo. De repente vem uma nuvem, fecha o tempo, o que vai acontecer? Vai cair a produção do mesmo jeito. Tranquilo? Então, isso é MPPT. É a parte do inversor que recebe isso aí e ele tem que fazer esse rastreio. Ele tem que estar pronto para entender essa mudança brusca. Então ele vai, ele começa a gerar mais forte, ele vai. Chegou aqui, ele está no máximo. Depois ele começa a cair de novo. Então ele tem que fazer o rastreio disso. E isso é a MPPT. É as entradas da energia CC, corrente contínua, que vem dos módulos no inversor. Ok? Normalmente elas ficam aqui embaixo. Aqui. Entrada positiva, entrada negativa, MPPT1. O inversor, dependendo do tamanho, tá, ele precisa que entre um. Mas, né, precisa ter mais pontos de rastreio. Normalmente vai ser muito prático, né? Com inversores abaixo de 5, a gente tem ali 2 MPPT. Tem inversores até 10, vão ter 2 MPPT. Abaixo de 5, talvez eu tenha 1 ali, não sei. Depende muito do teu fabricante. Normalmente é 2. MPPT1 e MPPT2. Então, positivo e negativo. E ele recebe assim. Desse jeitinho mesmo. Tá ok? Eu fico jogando na parede e ele faz assim. Então, esse carinha aqui, ó, se ele tem 2 MPPT, o que eu posso ter 2 vezes? Eu posso ter 2 strings. Tá? Porque nós vamos lembrar agora de posicionamento de telhado. Eu tenho que colocar o máximo de módulo possível no mesmo direcionamento. Tá? Eu tenho que colocar o máximo de módulos possível no mesmo telhado, apontado para o mesmo lugar. Por quê? Porque a string ela tem um defeito. Depois a gente chega no modelo de ligação. Por quê? Se esse módulo aqui ele for sombreado pela metade, vamos supor que ele caia a eficiência dele, tudo isso aqui está cortado, ele deu uma sombra. Ele obriga todos os outros a trabalhar. Aí ele caiu nessa hora do dia, por causa dessa sombra, ele caiu para 50% da produção. Por mais que esteja lá no meio-dia, que esteja ferrado, que o trem estivesse bacana, ele caiu a produção. Ele vai obrigar todos os outros que estão no mesmo laço dele, que estão na mesma string, que estão na mesma sequência, ele vai obrigar todos eles a trabalhar com 50%. Basicamente é isso.
Todos vão trabalhar a 50%. Enquanto essa sombra não sair, enquanto isso aqui não for resolvido, todos os outros vão trabalhar com isso. Essa é a parte ruim de trabalhar com esse cara. Tá? Mas ele só tem essa parte ruim também. O resto é tudo top. Entendeu, Denise? Como é que eu vou fazer a ligação? Eu vou pegar aqui o positivo do primeiro módulo e vou fazer aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. O último módulo aqui, ó, sobrou o negativo. Ótimo, olha só. Eu tenho aqui, depois do meu laço inteiro, da minha ligação em série, eu tenho um positivo e um negativo. Ótimo. Conectei. Eu pego lá o meu negativo. Conectei. A entrada positiva entrou, a entrada negativa entrou. Nesse caso, ele entrou direto. Por quê? Já tem inversores que fazem esse sentido aqui já. Tá? Porque ele tem uma string box interna, ele tem uma proteção, tá, interna. Muitos ainda vão precisar de uma string box, mais um nome esquisito. Isso aqui já é uma string, todo mundo já entendeu. Box é só uma caixa, então é uma caixa de proteção para esse laço, que vai ter um fusível ou um disjuntor CC mais, tá, protetor de surto. Tá? Protetor de surto. Se tem protetor de surto, tem que ter aterramento. Tá? Uma string box é nada mais, nada menos que uma caixa onde vai ter lá um disjuntor para uma corrente específica, que é a dos módulos, tá? Mais dois protetor de surto, conectado, levado e aterrado. Então, eu venho aqui dos módulos, entro nesse disjuntor, saio desse disjuntor e entro aqui. E daqui eu aterro, e daqui eu saio e levo também para o meu inversor. Simples assim. Isso é uma string. Aí fecha aqui uma caixa, box. Só isso. Simples, né? Desse jeitinho mesmo. Mas vamos colocar aqui já os modelos novos, onde a string box vem. Dentro dele eu não preciso mais colocar a caixa. Conector MC4 aqui na ponta do cabo vermelho. Conector MC4 aqui na entrada da string box. Aqui, no meu módulo, a entrada positiva, ela vai ser... vamos deixar isso para lá. Senão ainda fica esquisito. Mas ela vai ser macho. O positivo vai sempre ser macho. Então, o que eu vou ter que colocar aqui no meu cabo? Aqui em cima, uma fêmea. Tá? E aqui embaixo, eu vou ter que colocar outra fêmea. Porque na entrada do meu inversor também vai ser macho. Gente, se eu tiver errado, vocês colocam aí no comentário. Tá? Eu só estou tentando lembrar. Tá? Porque essa daqui encaixa dentro e o outro tem um pininho. Então, para mim, essa aqui é o negativo e ela é a fêmea, tá? Mas é conector MC4, vai no macho e uma fêmea, depois você só tem que fazer encaixar certo. No mesmo jeito aqui do outro lado. Se essa daqui é a fêmea, o outro pino que vai vir aqui é o macho. Ela vai vir aqui, aqui eu vou ter uma fêmea. Então, eu vou colocar macho, macho, fêmea e fêmea. Se a minha memória não me enganou agora. Ok? Então, fechou. Isso é uma string. Isso é um inversor. Uma pergunta comum. Como é que eu dimensiono um inversor? E a segunda pergunta. Quantos módulos cabem em um inversor? E qual é a potência máxima de um inversor? Ou qualquer coisa nesse modelo. Vamos entender o seguinte. Agora vamos falar de módulo, para me entender isso aqui. Tá, eu vou pegar esse módulo aqui,
Vocês vão entender que a tensão dele em circuito aberto, que eu tenho que trabalhar sempre com maior, máximo. Nunca calcula a potência, a gente nunca calcula pelo mínimo, nem pelo médio, sempre pelo máximo. Em circuito aberto, ele dá 49,7 volts. Tá? E se eu não estou enganado, eu tenho que olhar lá atrás, ele dá 13,7 ampere. É este módulo aqui. Fechou? Então eu tenho aqui a potência dele é de 550 watts pico. Esse é o datasheet desse cara. Tudo no máximo, tá? Tudo em circuito aberto. Você vai achar lá atrás circuito fechado, circuito aberto, circuito fechado, circuito aberto. Sempre faço os cálculos pelo máximo. Sempre por circuito aberto. Fechou? Se eu estou ligando esse cara em série, olha o segredinho da série. Eu mantenho a corrente, ou seja, do começo desse laço e desse laço, eu vou ter a mesma corrente dos meus módulos, eu vou ter 13,7. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 módulos ligados nesse laço, ligados nessa string. Ou seja, eu vou ter que somar a tensão, tá? Quando eu tenho essa ligação em série, a regrinha diz que eu conservo a corrente e somo a tensão. Lembrando bem, se eu estou falando de tensão e eu estivesse fazendo uma ligação em série de um equipamento que consumisse energia, tá? Eu ia somar e dividir. Nesse caso aqui, como é um equipamento que gera energia, eu vou somar. Regrinha básica, toma cuidado, dá uma olhada no vídeo lá. Então, esse cara aqui, ó, ele é 49,7, 49,7, 49,7, 49,7 e 49,7. Por quê? Lá, ó, Bzinho, volts. Não quero unidade de medida, não. E aí eu vou fazer a soma. Calculadoria, 49,7 vezes 5. Esse arranjo inteiro, ele vai terminar desse jeito aqui, ó, com 248 volts. Tem 1,5 aqui, mas vamos comer, não, vamos colocar aí. 248,5 volts, ele vai ter 13,7 ampere. E vamos lá, de novo, qual que é a potência desses módulos? 555 watts pico, 555 watts pico, 555 watts pico, 555 watts pico e 555 watts pico. Então, eu vou somar também. 555 vezes 5. Eu vou ter aqui um total de 2.750 watts pico. Cortando isso aqui, para mim colocar dividindo por 1000, eu também vou ter 2,77 quilowatts pico. Fechou. Eu só calculei, se vocês prestarem atenção, eu só calculei a string. Eu nem olhei para a cara desse cara. Por quê? Porque esse cara ele é tabelado. Porque esse cara é tabelado. Simples. Aqui, neste caso, você consegue trabalhar com um inversor menor do que 2? Não. Dá 2,77. O certo não seria trabalhar aqui com 3? 2,77, eu vou lá olhar na tabela do meu distribuidor, do meu fabricante, não sei que marca que eu vou trabalhar, e vou lá olhar, olha, eles têm módulos de 2,
tem módulos de 2,5, aí já tem módulos, ó. Eu vou ter inversores de 2, inversores string de 2,5 e vou ter inversores string de 3. Ou seja, neste caso, eu não tenho um de 2,77, um inversor. Então você vai pegar o inversor mais próximo, o inversor que aguenta a potência. Fechou, só isso. Você vai achar lá um inversor de 3. Você vai comprar um inversor maiorzinho. Você vai comprar um inversor de 3. Um inversor de 3 kW. Esse 3 kW é 3 kW de saída. É 3 kW que vai estar aqui na parte CA, na ligação CA dele, 220 CA, 220 volts. Então, isso está representado aqui. Mas quanto que esse cara aguenta? Aí, meu amigo, você vai lá no fabricante do teu inversor, vai perguntar para ele qual é a porcentagem a mais do que na entrada, da saída, desculpa, que ele aguenta na entrada. Aí o teu fabricante, o fabricante dessa marca que você escolheu, vai dizer para você o seguinte, ó, você pode colocar 50% a mais na parte CC do que ele entrega na parte CA. Ou seja, esse carinha aqui, qual que é este número? Divide 3 por 2, 1,5. 3 mais 1,5, esse cara aguenta 4,5 kW pico. Opa! Resultado, eu tenho aqui o máximo que ele aguenta para mim entrar nele e tenho aqui o máximo que ele vai me entregar de saída. Eu não posso passar disso. E ele não vai me entregar mais do que isso. Bem simples. Então, quantos módulos caberia aqui? É simples, é só pegar os 4.500, que é 4,5, 4.500 e dividir por 555, que é os módulos que eu estou trabalhando. Eu vou achar que esse cara aqui, ele aguenta no máximo 8 módulos. Então, para mim trabalhar com esse cara de 3, com este que ele aguenta até 50%, tem um nomezinho muito chato que eu não gosto de falar, overhaul, mais um nome em inglês, que eu não sei se eu pronuncio certo. Então, esse cara de 3 kW, ele vai aguentar isso, e o máximo de arranjos de módulo que eu vou conseguir colocar aqui são 8. Simples assim. Ok? Então fica tudo filé. É assim que eu faço o cálculo de quantos que este cara consegue aguentar. Mas lembrando, gente, se eu colocar 50% nesse cara, eu estou com ele no máximo estresse. Meio-dia, quando esses 8 módulos estiverem injetando tudo aquilo de energia, ele vai estar trabalhando tão doido, que você vai pegar nele e ele vai estar quente. Então, é interessante trabalhar com 50%? O fabricante diz que você pode. Se você quiser trabalhar também, fica à vontade. Até aqui, você está com a garantia na tua mão. Passou disso, a garantia acabou. Ah, o cara foi lá e colocou 9 módulos. Aí queimou o inversor, ele manda lá para a distribuidora, o cara vai lá, liga para você e faz assim, quantos módulos você colocou? Você fala assim, eu coloquei 9. Ele fala assim, você perdeu a garantia. Você não deveria ter colocado 9 módulos, porque 9 módulos dá tanto, ele só aguenta até tanto e está lá no manual. Se você não leu, a culpa não é minha. Basicamente é isso, gente. Aqui na parte CA, você vai pegar a energia da tua casa no ponto onde você tem ali uma estabilidade maior, tá? Num ponto forte. Se o ponto forte for a entrada de energia, você vai pegar na entrada de energia da tua casa, no padrão, ou antes dele, antes de entrar no quadro, ou dentro do quadro, não sei se vai pegar num ponto onde
aguente, né, a corrente estabelecida por esse inversor, vai levar a fiação específica também da corrente de saída desse inversor e também vai colocar um disjuntor e também vai colocar um protetor de surto e vai ter que fazer um aterramento, porque você vai ter que aterrar os móveis, vai ter que aterrar o inversor e vai ter que aterrar o DPS. Então você vai ter que fazer aterramento. Não tem jeito. Não tem o que fazer. É só isso. Isso é inversor Sling. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Que se eu não conseguir, se eu não ver alguém que entende, que sabe, eu sei que tem, vai responder para ti com muita educação, carinho e cumplicidade. É isso. Eu sou o Júnior Araújo. Minha empresa é a JN Elétrica Automação. Este é o meu canal, o nosso canal, o Papo de Eletricista, onde a gente reúne para falar sobre elétrica de um jeito fácil, prático e rápido, chamando, porque complicação não faz bem a ninguém. Ok? Até mais!